Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de sinastria aqui do YouTube. E já deixa o seu joinha aí pra me ajudar, e eu vou deixar também aqui embaixo o link pro meu perfil no TikTok, onde eu já tenho muitos outros vídeos sobre sinastria. E hoje nós vamos falar sobre Lua na casa 8 do parceiro, e como em todos os vídeos eu estou avisando, que sempre que a gente vai analisar um astro como a Lua dentro de uma sobreposição, a gente precisa considerar o arquétipo dela. Então, nós precisamos considerar que ela é um astro de fases e que possui as suas oscilações, e que isso vai se refletir consequentemente, se manifestar aqui dentro dessa sobreposição de casa. Ok? Então, como é uma casa que fala muito aqui sobre o nosso consciente emocional, a gente vai ter algum tipo de alteração em relação a essas situações. Podem haver também aqui alguma questão relacionada ao dinheiro compartilhado do casal, ao que traz segurança emocional para ambos aqui, e pode também ter algum tipo de oscilação referente à dinâmica sexual de vocês. Então, sempre quando a lua cai em uma sobreposição de casas dentro de uma sinastria, a gente vai notar que aquela casa vai ser emocionalmente muito trabalhada, com picos de situações completamente diferentes uma da outra, mas que vão trazer o foco para essa casa, ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos nos aprofundar aqui na sobreposição de Lua na casa 8. Adianto que essa é uma sobreposição muito forte, tal qual é a Lua na casa 12. É um tipo de sobreposição que chama o casal como se fosse algo magnético, assim, como se a intensidade desse posicionamento fizesse com que vocês dois queiram descobrir o motivo dessa conexão e se encontrassem com situações que precisam ser muito transformadas, mas às vezes vocês não estão preparados emocionalmente para isso. Ou às vezes o casal é atraído um para o outro dentro dessa sobreposição e, consequentemente, acaba pensando que seria uma conexão leve, uma conexão que chamava eles para um relacionamento tranquilo, porque traz realmente uma sensação de conexão muito profunda, mas é justamente por essa mesma conexão forte que chama eles que não vai ser um relacionamento tão fácil. Será uma sobreposição, né, um relacionamento muito transformador e, consequentemente, sendo transformador, ele vai exigir disposição do casal. E como a lua na casa 12, eu citei uma situação muito semelhante com o que acontece na lua na casa 8, que é uma configuração de comportamentos de pessoas que já sentiram essa sobreposição. Normalmente, se você já teve um relacionamento duradouro com essa sobreposição, eu digo isso porque às vezes tem pessoas que sentem essa sobreposição, mas não conseguem passar da fase inicial justamente por ser um posicionamento muito forte. E às vezes, como eu citei no início do vídeo, as pessoas não estão dispostas a passar pela intensidade dessa sobreposição. Mas se você já teve um relacionamento longínquo com essa sobreposição dentro do seu relacionamento, digo ali uns 2, 3 anos no mínimo, tá bom, pessoal? Vocês podem ficar meio viciados nessa sensação de receber essa sobreposição. E que quando você termina com essa pessoa em que você já teve uma sobreposição de lua na casa 8 ou na casa 12, você sente que nunca mais vai conseguir ter o mesmo tipo de conexão com outra pessoa na vida. E que os relacionamentos futuros que você tenta investir parece que não tem tanto significado. E que são meio supérfluos, assim, que não alcançam toda aquela conexão emocional, espiritual que você já teve com essa outra pessoa. Ao mesmo tempo que essa mesma conexão pode fazer com que, normalmente, vocês, quando terminam, se sintam meio aliviados também. Justamente porque o relacionamento, ele vai demandar uma energia emocional muito forte de vocês para vocês conseguirem equilibrar as coisas. E, consequentemente, vocês vão se sentir muito drenados ao longo dos anos. Então, da mesma forma que vocês não alcançam mais, acreditam que não alcançam mais essa mesma conexão com outras pessoas, vocês também se sentem, de certa forma, aliviados, porque tiraram um pouco desse fardo emocional. Principalmente a pessoa da casa, né? A pessoa da casa, quando rompe um relacionamento com essa sobreposição, ela se sente completamente aliviada, assim, como se um peso estivesse saindo dos ombros dela. Porque normalmente é a pessoa da casa que vai estimular muito essa questão de oscilação emocional aqui.
Isso por conta da presença da pessoa da lua na vida dela, que eu vou tentar destrinchar aqui um pouco para vocês. Então vamos lá, pessoal. Inicialmente, quando vocês conhecem uma pessoa que faz essa configuração de sobreposição na sua sinastria, vocês podem sentir como se vocês precisassem constantemente da avaliação um do outro em relação ao estado emocional de vocês. A avaliação, a aprovação, e tem uma dinâmica de codependência um do outro. Normalmente, a pessoa da lua busca muito a pessoa da casa para conseguir desabafar sobre os seus problemas, para poder até entender se a pessoa da casa está bem com a vida dela, e pergunta muito sobre a vida pessoal da pessoa da casa, sobre coisas íntimas e meio obscuras para a pessoa da casa. Porque a lua ela vai ter um profundo interesse em tudo que tem a ver com essas questões referentes à vida da pessoa da casa. Então, normalmente, a pessoa da lua, ela vai fazer gestos grandes aqui, consideravelmente grandes, para chamar a atenção da pessoa da casa. E eu digo consideravelmente grandes porque a pessoa da casa, ela também faz gestos para chamar a atenção da pessoa da lua, mas a pessoa da casa, ela faz gestos mais sutis porque ela não quer ser tão escancarada assim. Ela não quer parecer meio desesperada, entende? Apesar de que por dentro a pessoa da casa, ela quer profundamente ter intimidade com a pessoa da lua. Ela quer ter intimidade com a pessoa da lua e quer ter a lua por perto, mas ela tenta fazer isso de uma forma sutil. Enquanto a pessoa da lua, ela pode fazer gestos maiores que a pessoa da casa, sabe? Para chamar a atenção da pessoa da casa. E isso vai deixar a pessoa da casa profundamente encantada. O problema aqui é que, normalmente, vocês sentem que não estão sendo correspondidos. E isso, particularmente, vai ser muito dolorido para a pessoa da lua, porque a lua, gente, é a nossa nutrição dentro da sinastria. É como nós vamos nutrir esse relacionamento. E a lua, ela precisa estar muito bem equilibrada para o relacionamento não ter problemas, digamos assim. E aqui a pessoa da lua pode ficar muito carente e, consequentemente, ela pode acabar se fechando ao longo do tempo por conta disso. E eu falo dessas questões de vocês tentarem chamar a atenção um do outro, porque normalmente esse é um posicionamento muito comum para amantes, né? Então vocês acabam tendo aqui uma química e um negócio, uma conexão muito louca um com o outro, mas vocês não podem demonstrar os sentimentos abertamente um para o outro, e principalmente em convívio social, e por isso que vocês ficam nessa dinâmica. Então também se reflete aqui uma necessidade de vocês guardarem como um segredo um para o outro os sentimentos de vocês. Às vezes vocês sentem essa conexão e vocês sentem que ambos se gostam muito, mas vocês nunca nem sequer chegaram a verbalizar um para o outro. E vocês sabem que o outro sabe. Essa é uma configuração muito louca, gente. A gente sabe que o outro sabe que a gente sabe. Mas vocês mantêm como um segredo e às vezes vocês nunca nem sequer chegaram a realmente ser amantes. Então vocês sentem um sentimento muito estranho um pelo outro, mesmo nunca tendo nenhum tipo de relacionamento propriamente dito, mas vocês sabem que tem um sentimento muito profundo envolvido aqui. Além disso, a pessoa da lua, ela pode ser um estopim muito grande aqui para a pessoa da casa começar a desenvolver certas questões emocionais que ela preferiria não trazer à tona, justamente porque é uma casa onde a gente até tem consciência sobre essas questões obscuras que nós carregamos, mas nós não queremos mexer ali, sabe? É um negócio que é delicado, que é dolorido. E para a pessoa da lua, a lua ela pode ver isso como algo supernatural, enquanto a pessoa da casa, ela enxerga como se fosse um tabu. E vocês podem ter muito essa dinâmica aqui dentro dessa relação de trazer essas questões à tona de formas completamente diferentes, de pontos de vistas completamente diferentes. A pessoa da casa, ela pode, assim, ter um certo receio de tocar no assunto, enquanto a pessoa da lua, ela fica ali incitando aquelas questões, aí vai depender dos signos também envolvidos aqui, se tem outros planetas envolvidos também.
E a pessoa da lua ela pode ter uma profunda empatia pela pessoa da casa aqui, para conseguir ajudar a pessoa da casa a compreender todas essas questões. E daí aqui vão surgir questões tanto emocionais, espirituais, sexuais também. Então vocês vão conversar muito a respeito desses temas. As questões que são dolorosas para a pessoa da casa serão mais tranquilas de conseguirem ser abordadas com a pessoa da lua, porque a pessoa da lua ela vem com a empatia, com aquela leveza lunar para dentro da casa. E a pessoa da casa ela se sente mais tranquila e sente uma profunda confiança para confiabilizar aqui essas questões para a pessoa da lua. Mas, como eu disse lá no início do vídeo, aqui existem muitas oscilações, justamente porque a lua é um astro de fases. E vocês podem ir, assim, num nível de estarem completamente conectados um com o outro, a níveis extremos de estarem se odiando completamente. Então, vocês podem ter esses picos emocionais, de oscilações emocionais, justamente porque a lua vai entrar com o emocional, que é justamente a delicadeza emocional da pessoa da lua entrando dentro de uma casa completamente conturbada dentro de uma configuração do mapa astral. Conturbada que eu digo justamente porque tem questões ali a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas. E às vezes ambos os parceiros não sabem lidar muito bem com isso. Às vezes um casal que não conhece astrologia pode ter uma profunda dificuldade de desenvolver e trabalhar essas questões. Podem se achar até meio emocionalmente instáveis, meio depressivos, justamente porque não conseguem entender por que com essa pessoa em específico elas sentem todo esse vulcão emocional entrando em erupção e não sabem muito bem por quê. E às vezes é simplesmente uma sobreposição de lua na 8 e você não tem nem conhecimento e acha que a pessoa que é louca, a pessoa que é surtada, né? Mas não é bem assim. Mas realmente quando a gente tem uma sobreposição de lua na casa 8, gente, é uma conexão assim completamente maluca, realmente. A pessoa da lua incita muitas questões sobre a pessoa da casa, que vai fazer com que a pessoa da casa fique muito reflexiva e sinta, assim, que a pessoa da lua ela tem um peso dentro da vida dela. Como se a pessoa da lua tivesse o poder de manipulação emocional sobre a pessoa da casa. A pessoa da lua ela pode ser profundamente empática com a pessoa da casa, ela pode perdoar muito a pessoa da casa. Justamente porque a pessoa da casa, ao longo dos anos, ela vai mostrando uma faceta dela muito complicada. Então, é um relacionamento que, no fim dele, se houver um fim, vocês podem até sentir um pouco de medo, sabe, desse rompimento. Porque, poxa, essa pessoa sabe tantas coisas sobre mim, tantas coisas obscuras sobre mim. Normalmente a pessoa da casa acredita que são coisas obscuras, né? E normalmente a pessoa da casa faz com que as questões se tornem obscuras. Justamente porque os temas dessa casa ainda são tabus para a pessoa da casa. Enquanto a pessoa da lua pode ver isso de algo completamente mais leve. Justamente por isso que a pessoa da lua tem tanta empatia e consegue perdoar muito rapidamente, facilmente a pessoa da casa. Porque esses temas para a pessoa da lua são completamente tranquilos. Mas como eu disse lá no início do vídeo, aqui a gente tem oscilações e fases dentro dessas situações. Então, a pessoa da casa ela tem sim muito esse comportamento e esse poder de transformar as questões leves que a pessoa da lua tenta ensinar para a pessoa da casa de uma forma mais carregada, de uma forma que realmente se torna mais obscura, que realmente se torna algo que às vezes não é tão aceito socialmente. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que talvez tenha aqui câncer na casa 8. Pode ser que a pessoa da casa, ela enxergue a vulnerabilidade emocional dela de uma forma que é meio feia a ser exposta. Que a sociedade não pode perceber que ela é vulnerável emocionalmente. E a pessoa da casa ela vai precisar, daí dentro dessa configuração, sempre manter uma imagem muito forte aqui. E a pessoa da lua ela pode ir para um viés completamente oposto e achar lindo quando a pessoa da casa se torna mais vulnerável emocionalmente, quando a pessoa da casa se abre, quando a pessoa da casa fala sobre os sentimentos dela, quando a pessoa da casa sente mais confiança com a pessoa da lua.
quando a pessoa da casa demonstra aqui, né, algum tipo de atitude mais maternal, de cuidadora com a pessoa da lua. Enquanto para a pessoa da casa, esses temas às vezes podem ser muito delicados. É muito complicado, né? Precisa analisar uma sinastria completa para dizer realmente. Mas é meio esse o QI aqui. E, consequentemente, justamente porque vocês tentam ajudar um ao outro nessa dinâmica, normalmente a pessoa da casa é mais ajudada, né? Mas a pessoa da casa, justamente porque vê essa ajuda tão forte vindo da pessoa da lua, ela também quer ser útil para a pessoa da lua. Então, consequentemente, vocês se tornam muito protetores um com o outro aqui. Vocês querem proteger um ao outro e se sentirem protegidos um pelo outro. E aqui vocês conseguem perceber as necessidades não ditas, não verbalizadas um pelo outro, mas vocês conseguem captar aqui simplesmente num olhar, sabe? Num instante. E, consequentemente, vocês têm uma conexão muito forte em que vocês precisam do apoio emocional um do outro quando estão passando por situações de transições muito profundas dentro da vida um do outro. Então, seja passando por uma mudança de carreira ou numa crise existencial, simplesmente, vocês precisam sentir que o seu parceiro tá ali emocionalmente para qualquer tipo de crise que possa haver nessa relação. É importante também vocês tomarem cuidado com um certo idealismo que vocês projetam um no outro. Vocês podem se idealizar muito e tomarem cuidado também com uma necessidade de estarem constantemente grudados um no outro. Ao longo do tempo, vocês podem adquirir esse hábito de tentar sempre transformar a rotina de vocês de uma forma que vocês consigam passar o máximo de horas possíveis juntos, se vocês já forem um casal, obviamente. E vocês também podem ter o hábito de pararem de ter as suas particularidades, autenticidades em relação aos próprios hobbies, aos próprios objetivos. Então, vocês acabam fundindo as necessidades emocionais de vocês e, consequentemente, financeiras, porque essa casa também fala sobre o nosso dinheiro compartilhado. Então, vocês podem, ao longo do tempo, não terem mais metas individuais, mas sim metas do casal. Então tomem um pouco de cuidado com isso, porque isso não é saudável a longo prazo. Nós precisamos desenvolver a nossa autenticidade e a nossa individualidade, porque ao longo do tempo vai cair aqui numa questão muito importante que talvez algum dia eu até queira me aprofundar mais especificamente sobre isso. Mas é sobre o eixo do eu e o outro, né? O ascendente e o descendente. Se a gente negligencia muito o nosso ascendente, o nosso individual, a nossa energia acaba sendo drenada. Ao mesmo tempo que se nós negligenciamos o nosso descendente, nós não nos sentimos pertencentes em nenhum relacionamento. E a casa 8, ela é uma casa específica do mapa astral que ela não é vista pelo ascendente. Por isso que nós negligenciamos a nossa individualidade, que é o nosso ascendente, quando conhecemos pessoas cujos planetas pessoais caem na casa 8. Então é bom que já desde o início da relação vocês trabalhem muito essa questão da individualidade de vocês. E aqui, gente, vocês podem também sentir uma profunda compulsão sexual um pelo outro. Então vocês podem sentir assim uma necessidade muito louca de ir pra cama com essa pessoa. Vocês podem sentir que só com essa pessoa em específico vocês serão capazes de conseguir realizar as fantasias mais obscuras que vocês têm na mente de vocês. Que vocês se sentem profundamente atraídos um pelo outro. E isso vem muito dessa necessidade que eu já comentei aqui no meio do vídeo, de vocês tentarem constantemente se fundir um ao outro, sabe? E é justamente por conta dessa vontade de vocês dois de quererem experimentar aqui as questões sexuais um com o outro, que se formam muitos amantes dentro dessa sobreposição. Normalmente a pessoa da lua é a pessoa que fica mais impactada com as impulsividades sexuais da pessoa da casa, ok? Então é bom que a pessoa da casa ela tome um pouco de cuidado com a forma como ela vai expressar a sua sexualidade para não espantar um pouco a pessoa da lua. Mas a pessoa da lua ela também pode ficar muito viciada na dinâmica sexual que vocês têm. Ambos ficam muito viciados
E isso justamente acaba trazendo uma compulsão de estarem constantemente perto um do outro. Pode rolar muita possessividade nesse relacionamento também, muitos ciúmes, muitas questões emocionais vindo à tona, assim, é uma sobreposição que vai mexer completamente com os instintos de vocês, com o emocional de vocês, com a sexualidade de vocês. E vocês até podem sentir que depois de algum tempo juntos, depois de alguns anos juntos, vocês já enxergaram completamente as facetas um do outro e já desmistificaram as situações que antes eram completamente interessantes para vocês, que era um fascínio justamente por ser um segredo. E depois que tudo isso é trazido à tona, parece que aquela chama inicial começa a se dissipar um pouco conforme vem o convívio entre vocês. Então pode ser que a questão da atração comece a se dissipar ao longo dos anos. Isso não é regra, vai depender muito do restante da configuração da sinastria, mas pode acontecer sim, até porque pode acontecer também da drenagem emocional que eu comentei no início do vídeo. Então pode ser um pouco por conta disso também. Dentro dessa sobreposição é muito comum também que a pessoa da lua e da casa, elas tenham traumas muito parecidos. Tá bom? Normalmente a pessoa da lua vem com os traumas da infância, né? Talvez possa até ter uma questão da mãe envolvida dentro desses traumas. Vai depender muito do signo também envolvido, da configuração da sinastria. Mas a pessoa da lua, ela é melhor trabalhada nessas questões. E daí ela ajuda muito a pessoa da casa dentro dessa dinâmica, com muita empatia, com muito perdão, com muito cuidado e afeto. Vai ser muito lindo, assim, ver a ternura da pessoa da lua sobre a pessoa da casa. Vocês podem também pensar muito um no outro sexualmente quando estão longes. E caso vocês venham a se separar, talvez vocês nem consigam se esquecer, sabe? Tanto emocionalmente quanto sexualmente. Então vocês sentem que nunca mais vão ter uma conexão emocional e sexual tão profunda com outra pessoa. E é muito comum com essa sobreposição que a gente veja casais que reatam depois de muito tempo. Principalmente se a gente tiver um Júpiter em evidência, tá bom? Porque Júpiter normalmente faz com que casais queiram se reconciliar. Então ali, se vocês tiverem um Júpiter bem posicionado com bastante trígonos, bastante sextis, é um ótimo indício de reconciliação. E no geral, gente, é um posicionamento muito transformador. Não vai ser um posicionamento fácil para dentro de uma sinastria. Vocês vão ter muito a aprender um com o outro e, consequentemente, vão ter que estar dispostos a passar por todos esses problemas que podem surgir. Justamente por conta da montanha-russa de emoções que pode acontecer com esse posicionamento. E vocês dois podem se sentir, assim, enfeitiçados um pelo outro. Tanto a pessoa da lua quanto a pessoa da casa. Então vocês sentem que a pessoa realmente jogou uma macumba em cima de você, que você não tem para onde escapar. E é muito comum que a pessoa da lua normalmente largue tudo para ficar com a pessoa da casa. Justamente porque a lua ela vai sentir essa necessidade emocional muito profunda nela. Porque quando a gente fala da nossa lua dentro de um mapa natal também, a gente fala dos nossos instintos. Então, se a pessoa da lua estiver sentindo que esse é o caminho certo e seguir esses instintos, muito provavelmente ela pode largar tudo assim para vocês dois ficarem juntos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Camila Bratz. Se inscreve para mais curiosidades sobre sinastria. E me deixa aqui embaixo o seu depoimento sobre esse posicionamento na sua sinastria.